que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naqueles que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e grandioso. Venha a nós o teu reino de paz e de justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Estela, pela oração. O pessoal que está no YouTube ali, a Maria Borges da Soledade colocou acompanhando, o Matheus Borges também colocou acompanhando. Pessoal, vamos curtir o vídeo. Não se esqueça que a gente tem a nossa hashtag qualquer problema ou qualquer erro que acontecer, não esqueçam de simplesmente fazer a hashtag, tá? Pessoal, nós também temos o Leandro Gugel, que está conosco ali. Boa noite, Leandro. Eu duvido vocês compartilharem com 3 pessoas esse vídeo. Duvido vocês compartilharem, colocarem assim, já compartilhei, já fiz, e enviar para 3 pessoas que mereçam estar aprendendo um pouco mais hoje com o nosso convidado. Lembrando que o nosso convidado ele é responsável por várias caixas, ele é responsável pelo Enarte, ele é responsável por todas as modalidades do Enarte, para ser mais direto. Ele é responsável pelo Enarte Mirim e Juvenil. Ele também é responsável pelo Fegadã. Então, ele responde por todos esses festivais do Rio Grande do Sul. Então, é um momento de nós perguntarmos a ele e tirarmos nossas dúvidas e aprender um pouco mais. Seu Valmir, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, está assim à disposição. Já é a 2ª ou 3ª vez que o senhor aceita o convite do canal Fala aí, Professor. Já fez uma entrevista conosco, já está sempre disponível, então tem que agradecer essa disponibilidade que o senhor tem em falar conosco e também esclarecer. Não esqueça que nós vamos ter uma ata, e Valmir, já vou lhe avisando que todos os detalhes, o Pedro e a Estela não perdem nada para essa ata. Espero que hoje tenha o making off dessa ata, porque o senhor revelou algumas coisas do seu Pedro Darcy, que eu acho que tem que constar nessa ata hoje, para ficar engraçada essa ata, né, Estela? Vamos sacanear um pouco o Pedro. Valmir, a aula é sua, boa noite, seja bem-vindo, pode tomar conta da casa aí. Boa noite, professor Tony, boa noite aos demais, eu já tinha cumprimentado, mas meu boa noite a todos, uma honra pela oportunidade que o senhor e essa estirpe de pessoas que estão me conferindo neste momento. Boa noite ao Rui Arruda, que eu vi que o senhor nominou, que está nos assistindo. E aos todos os demais que, porventura, eu não tenha citado, mas que também estão nos prestigiando nesse momento. Um privilégio, gente, uma honra estar aqui. Ainda mais considerando o nível das demais pessoas que participaram deste quadro nos momentos anteriores, pessoas assim, ó, a quem eu não só respeito, como também admiro. O professor Luciano é um cara que, assim, ó, eu tenho ele como referência para muitas coisas. Enfim. E os que estão aqui presentes também, grandes nomes, pessoas que, assim, ó,
fizeram, fazem e ainda farão muito pela história do nosso movimento. Tá? Então, para mim poder me aventurar neste desafio, eu tive que refletir bastante de como eu ia abordar as questões da forma como eu gostaria. Num primeiro momento, eu pensei em ser objetivo e catedrático dentro da questão avaliação, propriamente posta atualmente dentro do movimento. Mas eu achei que eu poderia avançar um pouco o sinal. E eu vou tomar a liberdade, de uma certa forma, abrir meu coração para vocês com uma expansividade que talvez alguns de vocês, se não todos, vão acabar em algum momento rejeitando minhas colocações e até entendendo de que eu estou mais alinhado com algum tipo de loucura do que com propriamente o que realmente deveria ser um vice-presidente artístico do movimento. Mas, enfim, se eu tenho a pretensão de tentar, de alguma forma, contribuir, a meu ver, eu teria que me expor um pouco até para que a gente possa dar aquele 110%, fazer aquele algo a mais. Aqui, nesse grupo de pessoas que está assistindo, tem pessoas que me conhecem desde os meus primeiros passos em Fegarte, Enarte, Camilo, desde que já me avaliou, seu Pedro Darcy, o próprio você, Tony, pessoas que já trabalharam comigo em grupos de dança, o Tony, a Lupe, inclusive, eu brinquei antes de iniciar de que a Lupe, ela foi em algumas oportunidades me deu a honra de eu ser o par dela. Consequentemente, ela teve que me carregar em alguns salões já também, mas tudo bem, vamos delineando por aí. Bueno, vou deixar o mate um pouco de lado, porque senão não consigo falar. Gente, temos um dos grandes problemas dentro do movimento. Eu falo em movimento, a gente acaba sempre dizendo assim, o problema do movimento é esse, o problema do movimento é aquele. E daí, fazendo uma análise de forma mais macro, uma análise de forma mais holística, já há algum tempo eu cheguei à compreensão de que todos os problemas do movimento estão diretamente relacionados aos problemas sociais. A conduta do homem dentro do movimento é a mesma conduta que ele tem na sociedade. E estando o movimento inserido, o movimento, na verdade, é uma célula social. Então, ele não é diferente deste corpo. Ele automaticamente tem todo um contexto de acordo com a sociedade. Os problemas que nós temos dentro do movimento são, na verdade, os problemas que nós temos dentro da nossa sociedade. E aí não poderíamos nós querer que o ente, que o homem, que é fruto do meio em que vive, fosse diferente dentro do movimento do que ele é na sociedade. E com isso eu não estou criticando e nem enaltecendo ninguém. Eu estou apenas dizendo assim, de que, numa forma geral, os nossos problemas passam por todo um contexto social. Às vezes o pessoal fica dizendo assim, porque o jovem não dança mais no CTG. Mas quando o Camilo era jovem, a gente ia lá na entidade, a gente dançava a noite inteira com a prenda. E hoje o Valmir e o Camilo não dançam mais. O que o MTG pode fazer para fazer com que o jovem volte a dançar dentro da entidade? Tá? Daí eu às vezes coloco para as pessoas assim, veja bem, o Valmir e o Camilo, quando eles iam no CTG, o Tony, o tio Pedro, a gente dançava a noite inteira para quê? Para poder ficar perto da menina. E ao final do baile a gente podia o quê? Na época quase ninguém tinha telefone. Então tu perguntava para ela assim, onde é que tu estuda e qual turno? Para tentar ir na saída do colégio ver ela de novo. Essa era a nossa realidade daquela época. A realidade de hoje, tu pega o jovem de 15, 16 anos, ele chega no CTG, ele fica encostado na mesa, conversando e fica olhando a menina, ele faz um sinal para ela, ela vai lá para fora e já troca o celular e ele não precisa mais dançar com ela para atingir o objetivo que nós atingíamos através da dança, do baile. Então, a gente simplesmente achar que o CTG ou o MTG vai adotar alguma medida milagrosa que vai mudar o contexto social de um jovem dentro de uma entidade, não vai. É uma outra realidade. Então, não há, em princípio, como o MTG ou o CTG ou as regiões executarem algum trabalho que
resgate o que nós éramos na nossa juventude. O tempo não volta, a sociedade não volta, o mundo não vai voltar. E qualquer coisa fora disso vai ser algo ilusório. Desculpa, só um minutinho, por favor. É que acabou de chegar o sushi da esposa e daí ela estava recebendo, mas faz parte. Desculpa, obrigado. Continuando. Daí, nós temos que sempre fazer essa análise macro da situação. Tá? Não adianta a gente... Eu vejo o pessoal me dizer assim, ó, bom era voltar aos Enartes de antigamente. Tá, mas tu quer voltar ao Enarte de antigamente? Não vai. É outro tempo, passou. Porque antigamente nós resgatávamos. Gente, assim, ó, dentro disso a gente fez uma pesquisa. Eu tenho saudade dos carnavais da década de 90 que eu ia quando eu era jovem. Por sua vez, a minha mãe tinha saudade dos carnavais da década de 70. E assim sucessivamente. Todo mundo tem uma época idealizada como melhor. Mas por que era melhor? Porque quando o Pablo ia para o Enarte, para o Fegarte lá em 90, ele se preocupava com o quê? Ele se preocupava em levar a piucha dele passada, dançar e tomar cerveja depois. Esse tempo não vai voltar para o Pablo. Então não adianta ele achar que vai voltar o Enarte, o Fegarte da década de 90 para ele, porque não vai. E daí tu querer que volte algo no tempo é algo ilusório, o tempo não volta. Dentro dessa realidade, a gente tem que trabalhar com possibilidades reais, com o que realmente a gente pode fazer. E todo o contexto que está posto dentro do movimento, quer seja de avaliação, quer seja de festivais, foi uma construção gradativa e coletiva através dos anos. Não há como dizer assim, tá errado ou tá certo. Por que não há como dizer que tá errado? Porque tudo foi feito do melhor jeito que era possível fazer dentro daquele momento. E dentro daquele momento se trabalhou com o que se tinha e se buscou o melhor que se tinha. Tá? Então, por exemplo, ninguém fez algo no intuito de eu vou prejudicar, eu vou fazer algo para denegrir, para complicar. Não. Todos os trabalhos dentro do movimento, todos que passaram, foi feito com a melhor das intenções. Alguém vai lembrar, de boas intenções o inferno está cheio. É verdade. Mas cada um trabalhou com o que tinha, da melhor forma que tinha e na melhor das intenções. E todos nós, dentro dessa realidade, a gente trabalha com uma verdade que nos chega. Tá? Numa época lá, final da década de 80, início da década de 90, a bota branca era o ó do Borogodó. Daí, dali um pouquinho de um ano para o outro, grupos inteiros tiveram que descartar a bota branca porque ela foi proibida. Tá? E daí chegou uma nova realidade. E daí, depois tinha, a bombacha pregada era uma coisa, depois já não podia mais. Veja bem, foram construções que foram se fazendo. E foram se chegando a novas realidades que exigiram novas construções. Então, assim, gente, eu não estou aqui para avaliar a conduta de ninguém e nem dizer que as pessoas estão certas ou erradas. Até porque eu tenho uma das poucas absolutas convicções que eu tenho, e eu acho, e são raríssimas, é que eu não sou melhor que ninguém e ninguém é melhor que eu. E que ninguém nesse quadro é dono da verdade, tá? Mas todo mundo pode ter as suas verdades formatadas e fundamentadas dentro das suas convicções e elas merecem tanto respeito quanto qualquer outra. Entende? Por exemplo, a Lupe. A Lupe é minha amiga de muitos anos e a Lupe é colorada. E para a Lupe o melhor time do mundo é o Internacional. Tá? E eu sou gremista. Não, mas para mim o melhor time do mundo é o Grêmio. Não tem nada que eu diga para a Lupe que vai fazer ela mudar de ideia. E ao contrário também não. E a Lupe está errada, eu vou dizer que está, mas centenas, milhares de pessoas vão dizer que não. Vão dizer que eu estou errado. E ao contrário também. Então, em algum momento do movimento, veja bem o que eu vou dizer, não por interesse de prejudicar alguma coisa. Em algum momento do movimento a gente pensou assim, isso lá na década de 60. Vamos fazer um concurso de dança que vai ser legal. Vamos ver quem é que dança melhor.
A gente fazia isso também nos bailes. Vamos ver quem dança melhor o chamamé. Claro que não tinha troféu nenhum, se tinha uma cerveja. E olha lá. Mas aí lá na década de 60 a gente resolveu fazer um concurso de dança. Tá? E aí que eu falo de dança, de concurso de arte gaúcha. Se eu não me engano, foi na década de 60 que começou isso. E, gente, aí talvez aí tenha sido o nosso primeiro equívoco. Tá? Não estou julgando ninguém, mas estou dizendo assim que talvez aí tenha sido o nosso primeiro equívoco. Por quê? Porque, gente, assim, ó, 2 mais 2 são 4. E isso no mundo da matemática dificilmente vai mudar. Nós temos ciências exatas. A física não é exata, mas tem um cálculo aproximado. Mas se tem algo que não tem como mensurar de forma quantitativa ou qualitativa absoluta, é a arte. É a arte. Tu não tem como dizer o que é bonito ou o que é feio de uma forma absoluta. Tá? E tu pode pegar, não interessa, tu pode pegar, vamos pegar assim, ó, que eu saiba, não tem um resultado de arte que foi unânime, nenhum. Eu falo de arte, mas se estende ao Fegadã e se estende a qualquer evento. Alguém lá vai achar, não, eu acho que o outro foi melhor. E ele está errado? Não, ele gostou mais, é arte. Ele tem o direito de sentir a arte diferente de você. De você, que eu digo, é qualquer um de nós. Tá? A pessoa não está obrigada a estar sentada lá na arquibancada ou na mesa de avaliador e ter a mesma sensação que todo mundo, assim, ó. Porque na minha humilde opinião, isso seria colocar uma verdade absoluta sobre a arte. Nós estaríamos, em outras palavras, engessando a arte. Por quê? Porque daí nós vamos dizer que o branco é bonito e que o preto não. Não, o preto é bonito, o branco não. Mas veja bem, nós não fizemos isso para ofender ninguém nós fizemos isso, o objetivo disso foi para incentivar, propagar, ampliar o movimento. Este foi o objetivo. Tá? Não foi para dizer que o Pablo dança pior que eu, ou para dizer que o Luca dança melhor que eu. Não era esse o objetivo. O objetivo era sair do palco e se abraçar e tomar um chimarrão e tá tudo bem. Esse era o objetivo. Mas aí, em algum momento, a gente começou a achar que a situação não era bem essa. De que nós estávamos sendo injustiçados. E daí, para nós não sermos injustiçados, o que a gente fez? A gente resolveu criar critérios técnicos para avaliação. E esses critérios técnicos para avaliação, eles foram, ano a ano, sendo aprimorados, foram sendo aprofundados. Tá? Tudo bem, dentro do nosso movimento, quase tudo, aliás, não é dentro do nosso movimento, dentro da nossa vida, nós temos teses, teorias, conceitos e convenções. Teses, teorias, conceitos e convenções. E tudo praticamente que a gente faz, a gente vai criando por um comodismo do próprio ser humano, porque nós, seres humanos, nós precisamos ter embasamento na nossa vida. A gente se sente mais seguro dessa forma. A gente se sente mais saudável, a gente tem certeza absoluta sobre determinados assuntos. Tá? A gente podia muito bem viver do lado de uma pessoa pro resto da vida e não precisava de nenhum papel para isso. Não, mas eu quero dizer que ela é minha mulher. Não, mas é para que ela possa ter direitos perante a sociedade. Gente, o minha mulher, o meu marido, é um título de propriedade outorgado voluntariamente. Tá? A gente estabelece bases com verdades absolutas. Vou fazer uma reflexãozinha rápida aqui, assim, ó. Não que vocês sejam cristãos, e pouco importa a religião de vocês, mas alguém aqui discorda da seguinte frase: Jesus foi morto pela crucificação. Alguém discorda disso? Levanta a mão. Não, acho que não, né? Jesus foi morto pela crucificação. O Gleidson discordou? Não.
Tá? Então, ninguém discorda. Oi? Na verdade, eu ia comentar que ele acabou sendo morto pela lança do soldado, não foi? Oi? Ele foi morto pela lança do soldado, não foi? Perfeito. Exatamente isso. De que 90% das pessoas vão dizer, Jesus foi morto pela crucificação. Mas daí alguém vai dizer, não, foi morto pela lança do soldado. E está certo, Gleide, é isso mesmo. E daí tu faz um questionamento lá assim, faz uma prova e considera já as duas possibilidades de resposta. Jesus foi morto pela crucificação. Se disser que sim, está correto. Se disser que foi pela lança do soldado, está correto. Aceita essas duas respostas como verdadeiras. Daí vem lá uma terceira pessoa e diz assim, foi morto por ordem do Pôncio Pilatos. Não era o que eu esperava. Vocês entendem que toda verdade, ela pode surgir uma nova verdade em cima dela e que vai mudar tudo o que se estabelecia a partir daquilo. Daí, nós voltamos para a arte. Então, nós temos a nossa arte linda, maravilhosa, espetacular. O Beloni usa muito esse termo, arte espetacular. Nós temos essa arte linda, maravilhosa, espetacular, mas que, assim, ela é imensurável em termos de quantificação gráfica. Até o Robin Williams, naquele filme, Sociedade dos Poetas Mortos, uma vez ele fez um gráfico lá de que o pessoal estava medindo a poesia, se a poesia tanto no gráfico paralelo e tanto no gráfico horizontal, ela seria uma boa poesia. Não é assim que funciona, tá? Não é assim dessa forma. Então, você dizer que vou pegar dois grupos antagônicos assim para exemplificar minha manifestação. Você pega o Honda Charrua, que dança com estilo bastante agressivo, com bota-agarrão, etc. E daí você pega lá a União Gaúcha, que dança com um estilo muito elegante, muito bonito também. Tá? Daí, bota uma comissão e que essa comissão ela tem a sensibilidade artística dela mais voltar para essa expressão artística do Honda Charrua. Ela pode, que o Honda Charrua não. Agora você troca essa pessoa na comissão e coloca lá pessoas que têm mais sensibilidade para a forma como a União Gaúcha dança. Ela pode dizer que a União foi melhor. Compreende que mudando as pessoas, ambas estarão falando a mesma coisa, com a mesma verdade e com a mesma propriedade, sem uma desconstituir a outra. Agora, o momento em que eu tiver que dizer que a mão do União foi melhor que a mão do Honda, por questão matemática, nós estaremos, talvez, engessando a arte de forma que, assim, será muito complicado dizer que o que nós praticamos é arte na essência. Não sei. E daí depois a gente ouve aquelas reclamações assim, de que os grupos estão tudo iguais. Sim, eles querem ganhar o festival. É um festival, é um concurso, eles querem ganhar. Se a comissão valoriza determinada arte, eles vão todos naquela direção. E aí, gente, aí vem a preocupação de o que nós estamos fazendo com os nossos festivais. Como é que nós vamos trabalhar isso? Esse é o nosso lado tradicionalista, essa é a verdade absoluta que nós temos? E essas verdades absolutas, a gente vem criando elas ao longo de muitos anos. Muitos anos. E ninguém fez isso com a intenção de engessar. Na verdade, tudo foi na busca de uma evolução. De uma evolução do festival, de uma evolução da dança. Em nenhum momento foi na intenção de beneficiar A ou prejudicar a B. Vocês sabem que, ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de dirigir os festivais Fest Mirim, Fest Chiru, Fegadã, Enartes Pré-Mirim, Mirim Juvenil e Adulto. Eu só não dirigi dos maiores festivais do estado, que eu nunca dirigi o Juvenarte, que é o maior festival juvenil do estado, eu nunca dirigi Vacaria, que é o maior rodeio do estado, mas eu acho que os demais, o Campo Bom também, que é um rodeio enorme, mas eu acho que os demais, dos grandes festivais do estado, eu fui dirigir todos. E assim, o
O que melhor eu vi as pessoas levarem desse festival não foram os títulos. Não foram os títulos. Foram as experiências de confraternização. E esse é o lado positivo dos nossos festivais. Então, já adianto que eu não sou contra os festivais. Mas me preocupa muito a experiência que eu tive, por exemplo, o ano passado, de que assim, ó, eu vi nas danças tradicionais, comemoraram realmente o título, comemoraram a colocação. O primeiro lugar da Força A, o primeiro lugar da Força B e o terceiro lugar da Força A. O terceiro lugar da Força A foi o Bororé. E quando anunciou assim, ó, parecia que eles tinham ganho o Enarte. A alegria deles foi algo. O Tiaraju comemorou também, o grupo da Força B lá também que ganhou comemorou. Os demais comemoraram, mas comemoraram de uma forma comedida. O que eu quero dizer com comedido? Todos eles demonstraram que eles esperavam mais. Todos. E eu não estou criticando eles com isso, até porque assim, ó, possivelmente eu, no lugar deles, teria esse mesmo sentimento. Ninguém fica em segundo lugar no Enarte satisfeito porque queria o primeiro, porque trabalhou para ser o primeiro, buscou, se dedicou e ficou em segundo e faltou aquilo ali para ser o primeiro. Então, é óbvio que vai ter uma frustração. E a mesma coisa eu vi nas demais grupos por este mesmo motivo. O Lalau ficou em quinto da Força A, pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, e ele trabalhou muito para ficar entre os 3 primeiros. Então, apesar dele ser o que... Eu entendo a frustração. Mas daí nós temos o nosso festival com a possibilidade de ter talvez 2 comemorando e 38 insatisfeitos com o resultado. Essa é a nossa realidade do nosso festival. E como é que nós vamos trabalhar para mudar isso? Bueno, aí é uma circunstância bem complicada, por quê? Porque vou compartilhar algumas situações aqui com vocês. Primeira, eu tenho meus posicionamentos, mas eu sempre busco trabalhar em prol do que o movimento está buscando. Por isso que eu fiz recentemente um questionário para que as regiões e as entidades responderem. Por isso que frequentemente os instrutores, os coreógrafos conversam comigo. Eu dou direcionamento para o que eles me colocam. Eu converso com o Luiz Afonso, seu caso Luiz Afonso. Converso com as demais modalidades. Claro que as danças acabam tendo um relevo mais expressivo por conta do público. Nós temos aí, cada grupo de dança em média de 8 a 12 pares, então são de 16 a 32 pessoas, falando em números médios, enquanto que nas modalidades individuais nós temos 1, 2, 3, então acaba a dança adquirindo um relevo maior em termos de popularidade, em termos de objetividade. Mas assim, ó, sempre eu vou trabalhar de acordo com o andamento do que o movimento busca. Muitas vezes, frequentemente, contrariando inclusive o que eu acho que deveríamos fazer, o que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque eu não gosto muito, eu não aprecio muito o bom senso. O bom senso, talvez, seria nós acabarmos com a competição e buscarmos festivais de forma onde todos pudessem mostrar suas artes da melhor forma possível, sem vencedores ou perdedores. Talvez, no meu bom senso, seria essa a nossa opção. Mas este é o meu bom senso. Possivelmente não é o mesmo bom senso do Ricardo, do Rodrigues, do Cristiano, porque cada um tem o seu bom senso. E não quer dizer que o meu bom senso esteja errado por ser diferente do Cristiano. E não quer dizer que ele esteja certo também. São só bons sensos diferentes. Então, como eu trabalho? Eu trabalho com consensos. O Tony talvez vá lembrar de que o ano passado mesmo, a gente trabalha com as comissões avaliadoras atualmente com muito debate, com muita busca de um consenso dentro da equipe. E mesmo assim, mesmo quando a equipe tem já um consenso sobre determinado assunto, por vezes esse consenso muda num painel, como aconteceu no ano passado, né, Tony? No ano passado nós tínhamos um consenso, chegamos no painel, apresentaram questões com fundamentos que podiam fazer uma nova reflexão sobre aquela pauta, e a equipe refletiu, conversou novamente, e buscamos a nova... Isso é consenso.
Tá? Agora, o bom senso, eu tenho meu e não quero saber. Daí não. O meu bom senso diz que isso eu não tenho grande simpatia. Pois bem, e é assim que a gente tem trabalhado já há algum tempo dentro das equipes de avaliação. Agora, tudo que a equipe de avaliação tem feito, 2019, faria em 2020, se não fosse o que ocorreu aí, pandemia, 2018, 2017, tudo que ela fez foi uma construção que levou até aquele momento. E essa construção, senhoras e senhores, de certa forma, também passou por nós, por nós que estamos aqui. Tá? Veja bem, senhoras e senhores, muitos dos méritos que o movimento tem hoje passou por nós. Assim como os problemas também. Não adianta nós querer só os louros da coisa e esquecer que o que não é tão positivo também passou por nós. Tá? Uma vez o seu Moacir comentou comigo, e acho que já deve ter comentado com alguns dos senhores, de que ele foi o primeiro a colocar o brasão com indumentária igual. Daí, depois disso, ele entendeu que não era uma boa ideia, mas a ideia já estava implantada. Então, assim, a gente pode mudar de opinião, a gente pode refletir e chegar a uma outra conclusão. Isso é natural da pessoa inteligente. Tá? E a pessoa pode, por suas convicções, de forma fundamentada, também manter a sua opinião. E todas as opiniões, não importa se elas são convergentes ou divergentes, elas merecem respeito. A única coisa que eu costumo sempre enfatizar para as pessoas é que eu preciso que as pessoas, quando apresentem suas opiniões, elas o façam com fundamentações. Exemplificando, esses dias o meu amigo Adriano Deben registrou uma insatisfação dele com relação a um desconto que ele teve num joelho, no Facebook que ele colocou isso. E ele colocou toda uma fundamentação ali que eu achei muito apropriada. E eu fui lá e peguei aquela fundamentação que ele colocou ali, sem falar com ele, mandei para a equipe e pedi, debatam sobre isso. E a equipe debateu. Não vou dizer para vocês neste momento qual foi a conclusão da equipe, mas a equipe debateu. Assim como já teve questões nos diversos trabalhos muito qualificados que vocês aqui do Fala aí, professor, fizeram, que já foi parar na equipe e a equipe já analisou. Em alguns a equipe chegou à mesma conclusão e em outros a equipe teve outra conclusão. Mas, enfim, tudo isso é importante para a construção dentro dessa nossa, talvez não seja a palavra certa, mas dentro dessa nossa vaidade de achar que podemos quantificar a arte. A equipe tem feito esse tipo de trabalho de análise o mais coletiva possível para buscar consensos. Quando eu falo em vaidade, não levem a mal, não é ofender ninguém. Tá? É porque volta aquele princípio de que eu considero de que assim, ninguém sabe mais e nem menos. Todo mundo sabe, todo mundo tem as experiências diferentes. Só que assim, numa reflexão específica, a gente trabalha com uma arte muito, muito especial, que é a arte praticada no Rio Grande do Sul nos últimos 3 séculos. 3 séculos. 300 anos. É algo assim, é um hiato no tempo. 300 anos, esse dia acho que foi o Pablo que falou que nossas tradições são jovens. São muito jovens. Viu, Pablo, como eu escuto o que vocês falam? Nossas tradições são jovens mesmo, 300 anos. Se tu pegar a cultura do Oriente, a islâmica tem 1.500 anos, se tu pegar outras culturas tem 1.800 anos. Nossa cultura é jovem. Daí nós pegamos a nossa arte. A nossa arte, através de abnegados pesquisadores, ela foi sendo delimitada para se chegar a consensos. A consensos que nós temos eles registrados em obras publicadas. Pois bem, mas esses consensos, eles foram buscados como? Eu sempre faço aquela referência ao recolhimento do balaio na estação de Dirmando de Aguiar, que fica aqui perto de Santa Maria. Pelo que me consta, e eu posso estar errado, daí o Paixão Corso estava viajando de trem, daí viu uma senhora vendendo pastel, mais ou menos. E daí viu ela cantando balaio, daí ele foi lá, perguntou para ela como é que era essa música que ela estava cantando.
Daí, é o balaio, não sei o quê. Daí ela cantou para ele, ela disse que era uma dança, daí ele pesquisou um pouco mais, daí tá. Daí veja bem, daí a mulher cantou para ele, mas algumas outras pessoas também cantaram para ele. E daí um dia o Paixão Cortes apresentou essas gravações para um músico, e o músico tocou o balaio pela primeira vez e escreveu a primeira partitura. Mais ou menos assim. Daí se tornou verdade absoluta. Se mudar essa partitura em uma nota, tá errada. Gente, tu nem sabe se essa senhora aí não estava no momento lá que tinha tomado já uma pinga lá e não cantou. Não sabe. Tu tem uma ideia. Daí tá. Daí o maçanico. Daí 10 pessoas mostraram o maçanico lá em Vacaria. Estou agora falando de forma hipotética, tá? Não vende? Não foi em Vacaria. 10 pessoas mostraram o maçanico lá em... Tá? Dali um pouquinho, a pessoa viu o Paixão Cortes e alguém disse para ela assim, esse cara tá pesquisando dança e ele vai botar num livro. Daí pensou assim, se eu mostrar a dança para ele, ele vai gostar. Gente, então assim, nós não... A verdade absoluta da nossa arte, ela é muito tênue. Pode ser que seja. Quanto mais pesquisas, mais detalhadas, mais a probabilidade de ser uma verdade absoluta. Mas que ela seja uma verdade absoluta é algo que eu não tenho grande simpatia por esse tipo de sentença. Nós já evoluímos muito dentro da avaliação quando paramos de chamar os avaliadores de julgadores, né? Porque antigamente era o julgador. O julgador. Ele é um avaliador que dentro de todos os trabalhos de estudo que ele faz, dentro da equipe que ele trabalha, ele vai chegar a consensos de avaliação. E esses consensos têm que ser exteriorizados, têm que ser compartilhados num painel. E esses consensos, uma vez exteriorizados em um painel, eles não podem ser alterados, porque é um concurso. E isso não tem necessariamente o aspecto tradicional. É um concurso de danças tradicionais. E o aspecto tradicional disso é somente porque a dança faz parte de uma pesquisa que se entende como sendo algo tradicional. Ponto. Além disso, são festivais, são competições. E é somente isso que nós temos. Nós temos competições e dentro dessa realidade, nós passamos algumas situações tipo assim, Pietro Baldi, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, falecido em 1972, ou seja, quando eu nasci. Ele falou que o próximo grande salto da humanidade ocorrerá quando as pessoas compreenderem que cooperar é melhor que competir. Ele não disse que não deveria competir, mas que cooperar é melhor. Daí, recentemente, eu fiquei sabendo que as pessoas tentam buscar as informações privilegiadas para ter vantagem sobre as outras na competição. Esse é o aspecto tradicionalista do nosso movimento atual. É esse o nosso movimento que a gente quer? Bom, mas na realidade que está posta e vai continuar sendo. Por quê? Porque eu não vejo possibilidade de alteração disso para as gerações futuras. Não vejo. Até porque os nossos jovens, na sua grande maioria, principalmente os que buscam serem campeões de alguma coisa e buscam isso de tal forma que eles inclusive trocam de entidade para que eles tenham a expectativa melhor de chegar a um título através da outra entidade, eu não vejo que isso seja conduta tradicionalista. Eu vejo que isso seja uma conduta competitiva. Gente, por favor, não me interpretem mal. Eu não estou dizendo com isso que esse jovem está errado. Ele tem direito de ser competidor. Ele só não poderia, na minha opinião, dizer assim, não, eu faço isso em prol do tradicionalismo. Eu faço isso para ser um tradicionalista melhor. Eu vou deixar de dançar no sapateando na grama e vou dançar no CTG tal porque eu quero ser um tradicionalista melhor. Não. Aí não. Tu quer ganhar o festival, meu galo. Vamos ser bem sinceros, tu quer ser campeão. Agora, o tradicionalista, tu pode ser sozinho num galpão de estância, tomando um mate do lado de um fogo.
E aí tu pode ser um baita de um tradicionalista. Até porque nossos jovens, algum dia, eles vão ter que compreender que o título não torna o cara um tradicionalista melhor. Até porque, no formato atual dos nossos festivais, tu pega assim, vamos pegar os 3 quesitos, que é correção, harmonia e interpretação. Vamos pegar esses 3 quesitos. E daí vamos colocar assim, se tu botar 5 avaliadores em cada um desses, em cada quesito dá 15. Então tá, daí com 15 avaliadores tu tem um resultado. Se tu mudar 2 avaliadores em cada quesito, tu mudou 6 avaliadores. E tu pode mudar totalmente o resultado. Ele não é absoluto, esse resultado. Esse resultado não te faz um cara melhor que o outro. Esse resultado não te faz um gaúcho melhor. Não. É tão simplesmente um momento. Tá? Um outro fator também que me leva a ponderar, a refletir, é que se o peão ou a prenda da entidade quisesse realmente ser um tradicionalista melhor, ele teria conhecimento não por instrução, quando eu falo instrução é do instrutor, mas por leitura própria de pelo menos 12 danças do manual. Não estou falando nem na metade, gente, estou falando menos da metade do manual. Mas de cada 10 pares de invernada, são 20 pessoas. De cada 10 pares de invernada, na maioria dos grupos de dança, tu não tira 5 pessoas que leram 12 danças no manual. Tá? São 20 pessoas, tudo tradicionalista. Mas tu não tira 5 pessoas de 20 que leram 12 danças no manual e foram perguntar para o seu instrutor: professor, eu estava lendo aqui, isso aqui diz isso, o que ele quer dizer com isso afinal? Vocês sabem disso. Um que outro faz isso nos ensaios, daí tu vai descobrir por quê, porque ele também está dando aula em algum outro lugar. Então, senhoras e senhores, nós temos tradicionalistas que talvez eles sejam mais competidores do que tradicionalistas. E um reflexo disso é que se simplesmente nós chegássemos e disséssemos: ó, pessoal, a partir de agora nós vamos fazer o Enarte e os grupos que conseguirem levantar o público nas suas apresentações vão receber um troféu dourado. E pode 10 grupos receber o troféu dourado, vai ter primeiro e terceiro. Os grupos que forem só aplaudidos vão receber um troféu prateado. E os demais grupos todos vão receber um troféu de bronze. Não, mas daí o Valmir enlouqueceu. O Valmir quer acabar com o festival. Não é isso. Estou só fazendo uma reflexão da onde não está saindo de lá como melhor ou pior. Está saindo de lá apenas porque tu foi lá e tentou com a máxima plenitude possível expressar a tua arte com a maior liberdade possível e dentro de um gosto. Por quê? Porque tu pega aquelas pessoas que estão lá naquele ginásio, vamos pegar assim, ó, 30% são familiares que não têm muito atividade de dança, ok, sobra 70%. Aí mais 30% daquele pessoal são pessoas que dançaram, mas nunca leram as 12 danças do manual, das 25 ali, tá? Então sobra 40%. Mas nós temos 40 pessoas que estão dançando há 10 anos ali. Nós temos assim, ó, um percentual de 40% daquele público lá, em que, não digo 10 anos, mas que faz uns 5 anos que aquelas carinhas tá lá. Tá? Tu sabe que se tu chegar no Enarte, tu vai encontrar o Zoom encostado na arquibancada, porque ele não sobe, ele fica ali, o Zoom fica ali encostado. Tu sabe que naquela outra arquibancada ali vai estar lá o Fabrício, vai estar lá o Juarez, vai estar lá... E tu sabe disso. Às vezes, para te encontrar uma pessoa, basta tu ir onde ela senta na arquibancada há 5 anos. Então, nós temos pessoas nessas arquibancadas que poderão dar um parecer qualificado dentro do que elas gostam. Mas daí elas gostaram mais, vou pegar de novo o Honda ali, daí elas gostaram mais do União. Ah, não, daí elas estão erradas, elas têm que achar melhor o outro. Não, não é assim. É arte. Tu imagina assim, ó, vamos fazer um concurso diferente, meus amigos. Vamos analisar assim, ó, qual foi a melhor sinfonia, a de Mozart, ou a quinta de Mozart ou a nona de Beethoven? Quem vai ser os avaliadores? A quinta de Mozart ou a nona de Beethoven? Vamos avaliar. Para alguns vai ser a quinta do Mozart, para outros a nona do Beethoven.
Daí vai entrar alguém e vai dizer assim, não, Mozart e Beethoven eram muito ruins, eu prefiro Tchaikovsky. Ou então, vamos ver alguém chegar lá e dizer assim, ó, eu gosto mais da Mona Lisa, do Da Vinci. Bah, o Da Vinci era o cara. Do Pablo Picasso. E como é que nós vamos quantificar qual é o quadro que era melhor, se era a Mona Lisa ou era a de Guernica, lá do Pablo Picasso? Vamos quantificar. A gente bota 12 avaliadores lá, um de expressão, um de traço, um de... Gente, são artes. E a arte vai atingir a sensibilidade de quem está olhando. E para alguns, a arte vai atingir a sensibilidade de um jeito, e para outros, a arte vai atingir a sensibilidade de outro jeito. Então, achar que alguém foi melhor ou pior por arte que apresentou, porque, a harmonia. Não, a harmonia, ela não é sincronismo. Daí 90% das pessoas avaliam a harmonia por sincronismo. Não, mas a harmonia não é sincronismo. Então, assim, ó, mas não é assim. Não, todo mundo faz aquela reunião e o consenso é de que a harmonia não é sincronismo. E chega na hora, a harmonia é avaliada como sincronismo. Não, mas eu não avaliei como sincronismo. Gente, eu não sei, assim, ó, às vezes eu tenho a impressão de que às vezes nós nos enganando. Não, mas não é isso. Não, mas não é aquilo. Dentro de toda essa realidade, o resultado que se chega, infelizmente, é isso que eu relatei agora para vocês. Nós temos numa final de Enarte, talvez 2 grupos de fato extremamente alegres e os demais alguns alegres de forma comedida, outros tristes. O que ficou em 21º, ele tinha certeza que ele foi injustiçado porque ele tinha que entrar entre os 20. O que ficou em 25º também. O que ficou em 40º, ele tem absoluta certeza que pegaram no pé dele, porque a menos que haja algum erro grave, assim, tipo um erro de pau de fita, que não conseguiram... Daí ele ficou em 40º. Não, foi uma injustiça que fizeram comigo. E daí começa a entrar aqueles recursos lá. Porque... Bueno, aí está muito complicado, na minha opinião, a avaliação por conta de verdades absolutas que a gente foi criando ao longo dos anos. E essas verdades absolutas foram sendo criadas e institucionalizadas. Por que eu digo institucionalizadas? Porque assim, ó, eu acho que elas foram sendo absorvidas de forma coletiva ou a gente acabou criando uma forma assim de encontrar o que seria o consenso. Tá? Encontrar o que seria o consenso. Mas daí assim, ó, até eu tinha anotado um número aqui que eu estou procurando e agora não estou achando. Eu vou até dizer, eu sou péssimo, porque eu escrevo 10, 15 folhas. Depois eu não uso nada do que eu escrevi porque eu não consigo ficar seguindo as letrinhas ali. Então tá, velho é brabo. Bom, tanto que eu tô com o pé quebrado porque eu fui na cozinha achando e resbalei e caí. É brabo. Mas enfim, olha só. Daí alguns reclamaram do resultado de 2009. Eu fui um que reclamei, então também não posso tirar minha meia culpa. Outros reclamaram do resultado de 2010, outros reclamaram do resultado de 2011, outros, e assim por diante. Tá? Eu fui fazer uma análise sobre isso. Nos últimos 15 anos, passaram pela Comissão Avaliadora de Danças Tradicionais aproximadamente 120 pessoas. Tá bem? E os grupos que frequentaram as primeiras 10 posições raramente se alteraram. Não estou falando do primeiro, estou falando assim, ó, que um grupo que ficou em terceiro, ficou em 8º, ficou em 5º, compreende que em 120 pessoas, avaliando por aproximadamente 15 anos, os grupos que ocuparam as primeiras 10 posições do Festival Força A do Enarte são resguardando uma que outra aparição, uma que outra que saiu, digamos assim, 75% foram os mesmos. 75%. Então, ou existe um complô durante 15 anos, que passou por 120 pessoas, esse complô,
Ou talvez as comissões não estejam tão erradas assim. Ah, mas o grupo deveria ter ganho e ficou em quinto. Entra aquilo que eu falei. Do primeiro ao quinto é algo milimétrico, gente. E se mudasse 2, 3 avaliadores, 5, 6, mudaria o resultado. Então, talvez aquela comissão não estava errada. Ela apenas tinha um outro entendimento. Ah, mas a comissão estava errada assim. Bom, então tá. Então, por que esses mesmos 10 grupos, eu não vou nominá-los porque você sabe quem são, quando eles entram em palco, o ginásio lota? Esses mesmos 10 grupos, quando eles entram em palco, o ginásio lota. E quando eles saem de palco, é a hora de pegar o pastel, é a hora de ir no banheiro. Ou seja, esse posicionamento que foi dado pelas comissões avaliadoras nos últimos 15 anos, ele foi avalizado pelos frequentadores do evento. Tá? Ah, mas eu achava que o grupo que ficou em terceiro tinha que ter ficado em primeiro. Eu também, já me aconteceu várias vezes isso. O ano passado nós estávamos num rodeio, não vou dizer qual é, estava eu, Luiz Afonso e a equipe avaliando. Daí terminou o rodeio e eu disse assim, Luiz, eu acho que o fulano foi melhor. E daí o Luiz pegou e me disse assim, eu concordo contigo, Valmir. Chegou na hora, o fulano ficou em terceiro. Daí eu peguei, olhei, e aí, Luiz? Ele disse, pois é, né? Então tá. Daí a gente só chamou a comissão de pessoal, só nos dão o que vocês chegaram nesse resultado. Eles nos deram as informações, tudo. Beleza, obrigado, parabéns, certinho. Tranquilo. E deu. E todos os resultados que a comissão alcançou no passado, mesmo que talvez em algum momento a gente podia até não concordar com eles, eles foram integralmente mantidos, porque o avaliador está ali para isso, para dar a opinião dele, ele estudou para isso. Ah, mas o avaliador, ele gosta mais daquele grupo. Olha, gente, assim, ó, sempre a gente vai gostar mais de alguém ou de alguma outra, mas não quer dizer também que ele esteja errado, ou que nem que ele esteja certo. Volto lá no meu início. Extremamente qualificado quantificar a arte de forma matemática. E não existe, de fato, o certo ou errado. Existem posicionamentos. E esses posicionamentos, todos, merecem respeito. E eu tenho sempre dito para as pessoas assim, ó, para que o teu posicionamento seja respeitado, por gentileza, respeite o meu também. Porque assim, ó, ter opinião é um direito, agora respeitar a opinião é um dever. Dentro de toda essa realidade, a nossa avaliação, num primeiro momento, ela era feita, e aí talvez os mais experientes aí vão lembrar, o tio Pedro, o próprio Tony, o Cristiano, Camilo com certeza. Nossa avaliação era feita de que forma num primeiro momento? Nós ia lá para o Figart, lá em Farroupilha, dançava todo mundo e cada avaliador, para quem não lembra, avaliava numa mesma planilha, ele avaliava tudo. Era como é no Fegadan, até porque o Fegadan ele avalia os 5 quesitos, correção, harmonia, interpretação, música e indumentária. Cada avaliador do Fegadan ele avalia os 5 quesitos numa mesma planilha. Isso acontecia no Fegart também. Mas daí a gente começou a fazer o seguinte, não, a gente precisa que a avaliação seja mais técnica. E daí começamos, não, a avaliação ela foi evoluindo gradativamente. Volto a dizer, não porque era para prejudicar ou beneficiar alguém, era porque se entendeu que o resultado seria mais justo com uma avaliação mais técnica. E daí não, então tá, vamos lá, cada um vai avaliar um quesito. Não, mas vamos também dizer assim, o que cabe desconto, o que não cabe desconto, para não vou usar a palavra que eu ouvi muito ano passado no Enarte Mirim, no Enarte Juvenil, para não cair no gostômetro do avaliador. Tá, então não pode cair no gostômetro. Daí a gente começou lá, década de 90, a especificar quesitos, e especificar o tempo da mão, condução do par na interpretação, tempo da mão, desalinhamento de fila. A gente foi categorizando e institucionalizando o que era desconto. E a gente foi fazendo isso ao longo de décadas. E debates, e isso é correto, e aquilo não é. Enfim, chegou um determinado momento em que começou a haver divergência dentro do próprio movimento.
tamanho é a divergência de opinião desse tipo de situação. Não, a avaliação ela não pode ser assim, não, a avaliação pode. E essa discussão foi se ampliando e foi se majorando ao ponto de que chegou um momento em que não se concordou mais, quer seja por avaliação, claro que não foi só por conta da avaliação, mas a avaliação, o sistema, a forma, quem estava avaliando, foi um dos motivos pelos quais se dividiu a forma de praticar a arte da dança. Não foi só por isso, mas esse foi um dos motivos. E daí tivemos a forma como se dança em vacaria, como se dança no fegadã e a forma como se dança no enarte. E até aí abro um parêntese, eu acho lindo a forma como se dança no enarte, como se dança em vacaria e como se dança no fegadã. E particularmente eu acho que são expressões artísticas de uma mesma tradição, mas com o mesmo peso de relevância distintas. E eu tenho maior respeito por todas elas. E no que depender de mim, eu não gostaria de ver a fusão dessas artes. Por que eu não gostaria de ver a fusão? Porque todas elas têm uma essência diferente. E alguns de vocês poderão até achar que eu estou falando uma bobagem, mas para mim o enarte seria tipo a Marquês de Sapucaí. E o fegadã seria tipo o Salvador. Ambos são carnavais, mas são essências totalmente diferentes. É o que, não estou assim, resguardando as devidas proporções e não estou chamando nossos festivais de carnaval. Não é isso. Também daqui a pouco, Valmir, não. O que eu estou dizendo é que se pratica a arte com essências diferentes nesses dois lugares. E ambos lugares, ambos festivais têm sua relevância. E eu não vejo por que perder uma característica ou perder a outra diante da beleza que os festivais nos trazem em termos de arte. Eu apenas me sinto desconfortável de dizer que um é melhor que o outro, porque particularmente, assim, para mim, tranquilamente, um 5 do fegadã e um 5 do enarte podiam ser campeões com o mesmo mérito, a mesma relevância. E da função da equipe avaliadora, escolher um campeão. Mas assim, talvez essa seja uma grande justiça. E talvez, ao delimitar, institucionalizar a avaliação por quesito, tenha sido o nosso segundo erro. Daí lembra que o nosso primeiro erro foi, na minha explanação, nosso primeiro erro seria achar que nós tínhamos, achar que quantificar de forma matemática a arte era uma boa ideia. E nosso segundo erro seria um passo mais incisivo, mais agudo, que seria engessar a arte de dizer assim, não, as mulheres de cintura fina, coxa grossa e cabelo loiro são bonitas. Bonitas nível A. As mulheres de cabelo preto são muito bonitas, mas são nível B. E as mulheres de cabelo ruivo são nível C. Daí se a cintura for mais grossa, daí vai começando Gente, daí eu não vou deixar, eu ia falar do tio Pedro, mas não vou deixar ele mal, mas daí o Ricardo pode achar que as morenas são mais bonitas que as loiras. E o Valmir pode achar que as loiras são mais bonitas que as morenas. E qual dos dois está errado? É gosto, sensibilidade, é influência da essência da arte. Então eu posso muito bem ver o Juventude fazer aquela entrada do cavalo e eu achar que aquela foi a melhor. E daí chega uma pessoa e diz, não, a melhor foi a dos barcos do Honda. É direito meu gostar mais da do cavalo. E é do direito da outra pessoa gostar mais do barco do Honda. Particularmente eu gostei mais da base, né? Mas daí eu sou suspeito para falar. Mas enfim. Então assim, isso tudo são formas de praticar, de quantificar. Agora mesmo assim, ganhamos. A gente foi campeão lá em 98 e 99. Eu tenho certeza que o tio Pedro Darcy não lembrava de mim. E aí? O tio Pedro Darcy não lembrava de mim e eu fui campeão lá em 98 e 99. E em contrapartida, uma referência que eu fiz já no particular ali, quando nós não estávamos ao vivo, o tio Pedro Darcy lembrou talvez de mim por algo que não tem nada a ver com o troféu, mas que foi um momento muito lúdico, muito prazeroso de uma época passada e que realmente aquilo ali era legal. Momentos de histórias que nós tivemos dentro do festival, dentro da nossa trajetória tradicionalista.
E algum dia, quando a gente estiver num momento mais extremo de nos aproximando a puxar o freio nessa vida corrida que a gente leva, o que a gente vai realmente ter de conquista é o que a gente trabalhou no coletivo. Mas eu tenho também que compreender, senhoras e senhores, de que eu não tenho como fazer o jovem entender isso hoje. Porque quando eu tinha a idade dele, eu pensava igual a ele. Então, é no mínimo uma total falta de empatia da minha parte achar que o jovem tem que me entender, sendo que para eu entender o que eu estou pensando e explanando, eu demorei 40 anos dentro do movimento. E talvez o jovem, quando chegar na minha faixa etária, quando ele tiver a minha experiência, talvez ele chegue até a mesma conclusão, mas até lá não. E daí vem a situação de que as perspectivas em termos de festivais, elas não são o que eu ou o que qualquer um de vocês querem. Nossas perspectivas em termos de festivais é o que o jovem quer. Pois a sociedade, ela se amolda de acordo com a sociedade, com os seus membros futuros. E compreendem isso? A sociedade ela não é moldada pelo presente, ela é moldada pela sua composição futura. Se você chegasse a 200 anos atrás e dissesse que ninguém teria mais escravo, o pessoal ia dizer, não, fala sério. Ninguém vai ter escravo. Como assim? Escravo é fundamental. É como tu tem um cachorro, tu tem um escravo. Há 100 anos atrás, se tu chegasse e dissesse assim, ó, as mulheres vão votar. Foi um absurdo, né, gente? Mas pois é. Brincadeira, Lupe, brincadeira, gurias. Mas se tu dissesse há 100 anos atrás que as mulheres iam votar, iam dizer assim, ó, tá aí, ó, mais um louco para nós internar. Se nós chegássemos a 30 anos atrás, daí já pega nós, ó, tô com 48. Quando eu tinha 18 anos, chegasse e dissesse assim, ó, vai ter um momento em que vai ser possível casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá, então eu tô louco, né? Então, gente, a realidade de uma sociedade, ela é ditada pela geração futura e não pela presente. Então, o que eu acho ou deixo de achar, e o que vocês acham ou deixam de achar, muito pouca relevância ou importância tem dentro do contexto social do futuro do nosso movimento. Quem vai estabelecer o futuro do nosso movimento são os jovens. E o máximo que a gente pode fazer é tentar fazermos eles refletirem sobre isso. E é uma missão quase impossível. Porque se não leu 12 danças, vai refletir sobre tudo isso? Ele quer mais o quê? Ser campeão do Enarte. Ser campeão do Fegadã, da Vacaria. Eu fiquei muito feliz, umas 2 semanas atrás, quando na tentativa de fazer um festival virtual com a comissão avaliadora do Fegadã, a gente fez uma reunião com os participantes do Fegadã e eu fui surpreendido de forma muito agradável. Porque a gente ia fazer um festival virtual, uma competição virtual com os participantes do Fegadã. E eles vieram e disseram, não, a gente não quer competição, a gente quer uma mostra virtual. Gente, assim, ó, vocês não fazem ideia da alegria que eu fiquei. Eu não vou impor ao Enarte, eu não vou impor ao Fegadã o fim da competição. Mas vou sempre tentar conscientizar de que já avaliação alguma vai ser capaz de estabelecer de forma absoluta quem é melhor, que fulano é melhor que Beltrano em termos de arte. Nenhuma. E todas as opiniões nesses critérios merecem respeito porque todas elas estão corretas. E isso precisa ser compreendido e é o máximo que eu vejo que eu posso fazer para os jovens. E daí os jovens dizem, tá, mas quero saber o seguinte, de que se eu fizer tal coisa, vai ter desconto? É o que ele vai me dizer. E eu vou dizer, olha, daí vamos ver se vai ter desconto ou não. Ele nem vai ouvir o que eu vou falar. Porque o foco todo dele está no resultado de ser ou não campeão. Dentro de tudo isso, a gente tem trabalhado muito em várias esferas e buscando vários consensos. Mas assim, ó, é extremamente tênue, volto a usar essa palavra,
Porque assim, ó, por exemplo, o ano passado, para nós montarmos o trabalho de avaliação do Enart Mirim Juvenil, e para o MTG não fizemos avaliação no Enart Pré-Mirim, porque para nós não é correto competição para criança, respeitando as opiniões contrárias, obviamente. Daí fizemos a avaliação do Enart Mirim Juvenil. Daí a primeira coisa que a gente estabeleceu, a equipe que ia avaliar lá a Mirim ia trabalhar de uma forma e o pessoal que ia trabalhar a Juvenil ia trabalhar de outra forma. Daí a gente escuta muito aquele negócio assim, ó, que parece que estão dizendo a nova verdade do mundo. Primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar criança como criança. Bem, como eu não tinha pensado nisso antes? Por que eu fiquei pensando em avaliar adulto como adulto, criança como adulto? Daí reunimos, pessoal, nós temos que avaliar criança como criança. Tá bem, vamos. Daí eu lembro que o Beloni disse assim, ó, porque quando eu era criança, eu disse, agora sim. Se nós formos avaliar as crianças que vão dançar no Enart Mirim utilizando como parâmetro a infância do Beloni, terminou o evento. Não dá nem para entrar em palco. Tá? Só que para o Beloni, quando ele puxa na memória dele criança, ele tem duas crianças, que é quando ele era criança, e meio apagado, já isso, claro, pelo tempo, e os filhos dele que já estão com uma idade com mais de 25 anos. Essa é a criança do Beloni. Mas quando eu vou falar quando o Valmir vai falar sobre criança, o Valmir pensa em quem? O Valmir pensa nas Marias. Tá? E as Marias já estão com 17 anos. Então, assim, ó, qual criança que vai ser avaliada? A criança vamos pegar assim, ó, de 1900? De 1950? De 1970? Não, criança tem que ser avaliada como criança. Tá, pessoal? Mas vamos fazer o seguinte, vamos avaliar a criança como criança, mas no contexto atual. A criança de hoje. Não vou ver. Hoje em dia tem criança com 10 anos que beija e abraça e tem namorado. E aí? Então eu vou ter que aceitar a sedução no fandango num grupo mirim, já que a criança namora, beija, e tem criança com 12, 13 anos que sabe mais de vida particular do que eu, talvez. E eu faço o que daí? Essa criança, eu vou ter que dizer assim, ó, ela tem que ser ingênua. Ela vai me olhar assim, vai dizer, tá, então tá. Não. Mas Valmir, Luiz Afonso, equipe, vocês têm que ver o seguinte, que essa criança está trajando um traje tradicional. E por conta disso, ela tem que dançar de acordo com a época que ela está trajada. Bom, então tá. Então eu quero que a criança dance com uma época, o quê? Se nós formos pegar da bombacha, é de 1875. 1875, um pouco mais, pouco menos. Se nós formos pegar o vestido de prenda, é de 1950, 1945. Qual das duas? Vai ter um menino dançando como se fosse um menino de 1875 com a menina de 19... vai ter... Não vão se encontrar no salão. Qual é o parâmetro que tu vai analisar isso? Não, mas a criança, Valmir, é bem simples. É só avaliar ela como criança. Por que eu não pensei nisso antes? Reunião de equipe, debate. Nós tentamos fazer o quê? Acabar com os bons sensos. Porque o bom senso de um podia acabar. Não, pelo meu bom senso, a criança que fizer isso, ela está errada. O teu bom senso é uma ofensa à arte, é uma ofensa à natureza humana. Vamos lá. E se trabalhou muito, e daí se chegou a um consenso. Olha, pessoal, assim, ó, vamos trabalhar o Enart Mirim e o Enart Juvenil de uma forma diferente. Vamos trabalhar dentro de contextos que as crianças possam expressar da melhor forma possível sua naturalidade em palco, não tanto quanto a instrução para o qual elas foram criadas e treinadas, e sim para aquilo que elas puderem expressar de forma assim mais autêntica. Então o contexto vai ser a avaliação toda no gostômetro do avaliador.
vai ter o gostômetro do avaliador, aquele infeliz que está com a caneta na mão o dia inteiro lá, vai ter o gostômetro dele, sim. Ah, mas isso é um absurdo. Pois é, talvez seja, gente. Talvez seja. Mas foi assim. E daí foram ocorrendo coisas durante o Enarte Mirim Juvenil que foram maravilhosas. Por exemplo, num dos palcos da Mirim, tinha um grupo de danças, obviamente Mirim dançando. E daí, durante um shot de carreirinha, tinha um menino que ele viu a alegoria de um outro grupo que ia dançar, que era um cavalo. E esse cavalo estava montado do lado de fora. E esse menino olhou, rindo com a prenda dele, disse, ei, olha lá um cavalo, ele apontou. E daí a guria começou a rir, e eles não se olhavam, eles olhavam para o cavalo e riam porque eles achavam que, sei lá, que o cavalo era meio engraçado mesmo, era um cavalo meio feito a facão, não importa. Mas assim, ó, aquele casalzinho se matava rindo daquele cavalo, e eles faziam os passos, só de carreirinha, tudo, e olhavam o cavalo e davam risada. E o instrutor começou a fazer sinal para eles pararem de olhar o cavalo. E eles continuaram, nem deram bola para o instrutor, tiveram uma nota alta. Porque eles estavam espontâneos. Porque eles estavam extremamente naturais. Como é que eles iam ser descontados? Esta era uma das ideias do Enarte Mirim. E a gente gostaria de ver em palco isso. Não que todo mundo fique assim, então tá, olhar as alegorias dos outros grupos é bom. Daí próximo grupo que vai dançar no Enarte Mirim, todo mundo olhando as alegorias agora é rindo. Não é aí, não é essa a ideia. Tá? Daí isso foram ocorrendo coisas assim, ó. Teve um grupo de danças que estava da Juvenil, se eu não me engano, em que o peãozinho viu que estava perdendo a guaiaca, e para não cair, porque daí tem aquele desconto de caiu o acessório, pega o acessório, ele pegou a guaiaca e jogou no público para não cair em pista, e a guaiaca deu na cara de uma senhora. Plaft. Gente, assim, ó, eu acho que é um desconto grave. Mas vamos desclassificar então. Não é por aí. Não vamos sair desclassificando as crianças dessa forma. Mas assim, ó, vamos trabalhar tentando incentivar a naturalidade delas. Coloca na planilha. Explorar a performance do peão em palco de forma que ele não se sinta comprometido por perder um acessório. Tá? Mas isso pode prejudicar o grupo. Até pode, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é ficar dando goiacada na cara da torcida. Não é esse. Tá? E foi sendo trabalhado isso. E eu acho que a gente conseguiu algumas coisas muito provenientes dentro dessa realidade. O Enarte Mirim, o Enarte Juvenil, ele não foi melhor e ele não foi pior num comparativo dos dois eventos maiores do estado, que o maior evento do estado da categoria Mirim é o Fest Mirim. O maior evento do estado da categoria Juvenil é o Juvenarte. E não há qualquer, na minha opinião, competição entre esses eventos, porque o Juvenarte presta um serviço maravilhoso ao movimento ao fazer um trabalho lá extremamente qualificado num nível juvenil do Enarte. Tá? Agora, o Enarte Juvenil, ele busca um outro contexto. Mas ele também se chama Enarte. Sim, porque nós não temos como criar uma terceira geração. Tem o Fegadão e tem o Enarte. Ou ele dança que nem o Fegadão, ou ele dança com o Enarte. A dança, em tese, ela é apresentada nos moldes do Enarte. Mas a finalidade não é que o Enarte Juvenil seja um Juvenarte. A ideia é que o Enarte Juvenil busque, nos grupos de dança, uma outra ideia em termos de contexto de apresentação. E era isso que foi criado. Se vai seguir assim, eu não sei. Mas se buscou esse trabalho. A mesma coisa o Mirim. O Valmir quer acabar com o Fest Mirim. Eu vi isso da minha própria entidade. Gente, eu organizei o Fest Mirim de 2009 a 2016. O primeiro Fest Mirim que eu organizei, dançaram 11 grupos, sendo um de fora e 10 de Santa Maria. E eu trabalhei durante 5 anos para que o Fest Mirim fosse um evento grande e crescesse muito. O primeiro Fest Mirim que eu organizei, 11 grupos. O último que eu organizei, 55 grupos. Não criamos, o MTG não criou o Enarte Mirim para competir com o Fest Mirim. É um outro evento, é uma outra finalidade. E eu espero que isso jamais se misture, porque daí sim, se misturar, vai estar comprometendo as finalidades dos eventos. Não é essa a ideia. Tá? Continuando.
vou fazer uma leve explanação ainda com relação aos avaliadores. Se você pegar um avaliador do Enarte adulto, ele, na classificatória da final, não da finalíssima, na classificatória da final, cada avaliador avalia por quesito 120 danças. Daí tu pega no sábado deste ano de 2019, nós tivemos um avaliador, nós tivemos toda a equipe avaliando das 8 da manhã à meia-noite e meia. Foram mais de 16 horas de avaliação. Tá? 16 horas de avaliação no sábado. Contando toda a parte classificatória, sexta e sábado, 120 danças de avaliador. Vamos fazer uma matemática agora, isso sim cabe matemática. Se este avaliador, lembrando que ele é um ser humano, e que depois de 10, 12 horas de avaliação, ele pode cansar. Não é esse o objetivo dele, mas ele pode cansar. E se em algum momento ele cansar, ele pode, talvez, ter uma visão equivocada. Daí, se esse avaliador, em 120 danças, digamos que ele se equivoque em 8, ele não está lá para se equivocar, mas ele se equivocou em 8, então ele acertou em 112 danças, ele vai ter um acerto superior a 90%. Ele foi um péssimo avaliador. Ele foi um avaliador muito ruim. Nossos avaliadores têm que acertar 100% ou eles são ruins. E vocês compreendem que os nossos avaliadores são avaliados muitas vezes por 1 ou 2 erros. Eles são avaliados e todo o trabalho que eles fizeram não presta. Tá? Agora, se nós formos usar esse mesmo critério em termos de grupos de dança, nós vamos ter o quê? Eventualmente, algum grupo comete algum equívoco. Mas daí a primeira coisa que a gente ouve é o seguinte: Valmir, não pode desconsiderar todo um trabalho por conta de um equívoco. Eu concordo, essa regra só se aplica para o avaliador. Para o grupo, não. O equívoco do grupo não pode perder, comprometer todo o trabalho. Mas do avaliador, ele está... porque o avaliador não viu o erro do rancho lá em 2015. Vamos crucificar ele então, gente. Vamos matar ele. Ele fez isso por gosto. Ele recebeu 10 mil. Não foi assim. Não foi dessa forma. Não foi voluntário. Particularmente, eu não acredito em equívocos voluntários. Valmir, mas daí se é equívoco não é voluntário. Exatamente. Eu acredito que as pessoas podem se equivocar e mais, também acredito que as pessoas podem ter opinião diferente da tua, da minha. E não que elas estejam erradas. Mas tu tem que ver, Valmir, que pro grupo lá que dançou pior que eu, ele deu uma nota igual. Na opinião dele, talvez... mas dançou... É a tua opinião. É a tua opinião. A tua opinião não é uma verdade absoluta. Assim como não é a do Valmir, não é a do Tony. Porque verdades absolutas nós não temos. Há pouco tempo, se a gente perguntasse se Jesus morreu na cruz, a maioria ia dizer que sim. Mas ele realmente morreu na cruz, mas morreu por causa da lança. E as verdades absolutas caem por terra com uma velocidade espantosa. Vocês sabem, né, que, voltando à parte bíblica, vocês sabem que a Bíblia, o livro mais antigo que nós temos escrito na Bíblia, ele foi escrito 100 anos após a morte do último apóstolo. Às vezes, refletindo sobre as nossas danças, é mais ou menos assim. Nossas danças foram escritas a partir de recolhimentos de fulano, de Beltrano, que disse para o ciclano, que falou para o... Olha, quando eu vejo a nossa roseira, por exemplo, eu lembro muito daquele filme, o Jurassic Park, onde o pessoal pegava o ambar e pegava o DNA do dinossauro e complementava com o DNA do sapo para poder fechar o dinossauro. Talvez eu esteja sendo excessivamente crítico,
mas às vezes eu tenho muitas dúvidas se algumas das nossas danças foram 100% pesquisadas e são fidedignas, ou se alguma coisa não foi posta ali para complementar, para poder fechar a dança. E isso não é mau caratismo, isso não é... Era simplesmente para valorizar a nossa cultura. Temos o Tatu de Castanhola, que foi criado. Temos a Rancheira de Carreirinha, que foi criada. Não, mas a roseira é 100% fidedigna. Não. O tatu com volta no meio foi 100%. Durante décadas a gente dançou o pau de fita e que a gente tinha que dançar trama, trança e rede de pescador. Décadas. Trama, trança e rede de pescador. Trama, trança e rede de pescador. Daí chegou num momento lá que alguém disse assim, não, pessoal, pode ser qualquer figura for. Então, durante décadas a gente estava errado. Não estamos livres de que daqui a alguns anos alguém diga assim, não, pessoal, na verdade a roseira era em fila. É? Mas não. O manual diz que foi assim. Então tá bem. Eu respeito muito o manual bem. Gente, não me interpretem mal. Não estou dizendo que o manual está errado. O que eu estou dizendo é de que eu não vejo verdades absolutas. E me preocupa muito termos tradicionalistas fundamentalistas. Vocês entendem o que é um tradicionalista fundamentalista, né? Aquele que ele se agarra a um livro, ou 2, ou 3, e diz assim, ó, não, porque isso aqui, deu, e acabou, e é só isso, e nada mais que seja dito disso é verdade. Tá? Não, porque daí vão entrar numa parte mais assim, ó, não, porque criança tem que dançar como criança, e as crianças antigamente que eram crianças inocentes e eram puras, não eram as crianças de hoje, tá bem? Então aquelas meninas que casavam com 11 anos para manter o reino, casavam com 10 anos para manter o reino, não tinham nada, eram puras. Meu Deus do céu, talvez eu não esteja lendo direito a história. Mas, gente, assim, ó, é complicado e muito complicado quando a gente analisa a sociedade histórica numa forma holística, numa forma macro. E, na minha opinião, toda vez que a gente vai analisar uma questão, a gente tem a obrigação de saber que nós não somos uma bolha, nem hoje e nem antes. O pessoal fala muito em globalização nos últimos 15 anos. Ah, é? A chimarrita não é açoriana? Então já tinha globalização. Não, a globalização agora... Tá, mas e a bombacha não entrou na Guerra do Paraguai, não sei o quê? Não, mas a globalização é agora. Gente, como é que o Brasil conseguiu a independência? Começou com a vinda da família real para cá por conta do